São bons demais. É bom demais de ver. Dá um resultado espetacular. Bom, vamos deixar o pessoal ir chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai trocando figurinha aí com as frases para a gente começar essas apresentações. De manhã eu fiquei bem engasgado. O Matheus está presente, ele sabe disso. Que eu concluí assim, segurando para não chorar na frente dos meninos, porque realmente vocês superam as expectativas da gente e trabalham muito com essa questão da sensibilidade. Isso é muito importante. Eu acho que a gente carece cada vez mais nesse tempo maluco que a gente vive, esse tipo de abordagem, esse tipo de conhecimento. Quanto mais a gente conseguir fazer uso disso a nosso favor, mais a gente vai se tornar humano, mais a gente vai perceber o que a gente pode fazer pelo outro e pelo mundo que a gente, né, vive, onde a gente está inserido. Bom, vamos começar comentando as duas frases que estão aí. Vocês estão vendo uma frase de Clarice Lispector e do lado dessa frase nós temos aí um post também aí da internet, não tem um autor, mas eu acho que de alguma forma uma frase acaba dialogando com a outra. Então nós temos aí nessa primeira: perdi muito tempo até aprender que não se guarda as palavras. Ou você as fala, as escreve, ou elas te sufocam. Eu comentei de manhã, porque eu usei as mesmas frases de manhã. Eu tenho tentado fazer assim, o uso delas, porque é uma maneira de eu refletir junto com vocês em cima daquilo que eu gosto, daquilo que eu penso também. Clarice Lispector, como a gente já trabalhou alguma coisa sobre ela, vocês já têm algum conhecimento, então fica mais fácil de entender o que eu vou dizer. Ela era ucraniana, não era brasileira, veio para o Brasil fugindo da perseguição nazista aos 9 meses e aqui ficou uma vida inteira. Foi mulher de diplomata, então morou fora do país, em vários locais, mas ela nunca perdeu essa brasilidade que ela tanto amava. E até essa paixão pela língua portuguesa, que ela revela em muitos dos seus textos. Nessa frase, ela revela a paixão pelas palavras e ela coloca que não é só uma paixão, né? É uma coisa que está tão dentro dela que precisa transbordar, que precisa virar à tona. Dia 25, que foi sábado, hoje é dia 27, isso, dia 25 foi sábado, dia do escritor. E eu postei uma frase e falei que escrever é passar a alma limpo. Então, quando a gente escreve, e o que vocês fizeram da história também, não deixa de ser um transbordamento. Então, é por isso que eu escolhi essa frase para abrir as nossas histórias dos inumeráveis colocadas em papel de podcast, que é vocês narrando essas histórias, né? Nós vamos ter os podcasts, os poemas concretos e também os vídeos, que são 3 vertentes. Até agora, ainda bem, não tem nenhuma repetida em nenhuma das turmas, isso é ótimo. Quanto mais verso, melhor. Mais pessoas homenageadas, mais sensibilizações vão tocar as outras pessoas. E eu acho que isso é válido. Quando a Clarice diz que quando a gente tem algo para dizer, a gente precisa, né, de colocar isso para fora, externar, externalizar, porque senão isso nos sufoca, a maneira que eu uso mais frequentemente é a escrita. Mas tem a fala, né? Tem o desenho, tem a pintura, tem a escultura. Todas as expressões artísticas são forma de colocar isso que a gente está guardando dentro da gente para fora. Externalizar, né? Dar uma nova dimensão àquilo que a gente carrega, aquilo que a gente tem para dizer. A Clarice, ela vai fazer muitos textos que apropriam-se desse poder das palavras num fator metalinguístico. O que é a metalinguagem? É quando a palavra é utilizada para explicar a própria palavra, a poesia explicando a própria poesia, o quadro explicando o próprio quadro. Então, essa maneira de usar a linguagem para externalizar aquilo que está aqui dentro, de alguma forma. E do lado direito, vocês têm uma outra frase que vai fazer uma ponte aí. No meio da escuridão, ouse ser luz. No caos, ouse oferecer um olhar de esperança. E onde o sorriso pouco aparecer, ouse sorrir como se fosse um resgate, porque pode ser. Hoje, através dos podcasts que vocês fizeram, eu ouvi vários deles, os que foram me enviados, eu ouvi todos. E alguns me deixaram mais engasgado que outros, porque eu acho que a maneira como se conta uma história faz toda a diferença. E há uma maneira, né, de narrar esses podcasts que faz com que a gente sinta mais próximo daquele
que se foi. Esse olhar de esperança que, né, que o texto 2 aí, que o post 2 está trazendo, é muito significativo quando a gente escuta essas histórias lá do Inumeráveis. Seja lendo, seja vendo o vídeo que os meninos do M2 estão fazendo, seja ouvindo os podcasts que vocês estão fazendo. Então, as histórias, elas são carregadas de emoções. São carregadas de saudade, de significações, de coisas tão simples, mas é o simples que faz toda a diferença. Queria saber se alguém quer fazer algum comentário das frases e qual grupo que se aventura a iniciar. Se está aqui, eu já posso colocar para vocês ou vocês compartilham aí na tela. A gente pode fazer das duas formas, como foi feito de manhã. Ou, se está só com vocês, eu abro a vertente para vocês serem, digamos, os apresentadores, porque tem jeito de fazer isso, e vocês apresentam. Então, quem quiser comentar, pode comentar e me diz aí quem vai ser o primeiro grupo a apresentar o podcast criado por você sobre os inumeráveis. E aí, o que vocês me dizem? Qual o comentário que vocês fariam aí das duas frases? Neide, tipo assim, eu acho que eu concordo bastante com a Clarice Lispector, porque se você não fala o que você sente, o que está preso dentro de você, isso vai ficar te prendendo, né? Te dando uma angústia. Então, se você não fala isso, ou escreve o que você sente, as palavras e os sentimentos, eles vão realmente voltar. E acho que é isso. Beleza. Eu falei de manhã e eu acho que a sua fala também contribui nisso. Quando a gente procura uma terapia, por exemplo, uma terapia através da palavra, que é o psicólogo, o psicanalista, né? Ele traz exatamente esse papel da gente ter que falar para externalizar, para expressar aquilo que a gente sente, né? Aquilo que a gente está, a gente está sendo sufocado por isso de alguma forma. Eu brinco que quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu comecei a escrever porque naquela época não tinha psicólogo, não tinha essa profissão, né? E eu fui uma adolescente que viveu muitos conflitos. Alguns deles se mantêm até hoje, mas a gente aprende a ressignificar e a lidar com isso. Mas esses questionamentos que eu carregava comigo, eles me angustiavam muito. E o papel e a caneta, na verdade, eu preferi o lápis, sempre preferi escrever a lápis, não sei explicar por quê. Acho que tinha, sei lá, uma mania de querer apagar, mesmo porque a gente nunca apaga. Eu rabiscava e escrevia na frente, mas não apagava. Então, não sei explicar por que o lápis, mas eu sempre preferia escrever a lápis. E quando eu escrevia aquilo que estava me incomodando, que estava doendo em mim, passava. Então, era meu confidente. Que vocês possam usar esse instrumento, seja escrita, seja o desenho, seja a arte, para externalizar tudo isso que está aí dentro de vocês e que de alguma forma sufoca, tá? E uma das formas mais bacanas que a gente tem para fazer isso é oferecendo a nossa luz no meio da escuridão. É sendo esse olhar de esperança que o segundo texto traz, é oferecendo ao outro o nosso sorriso e dizendo, tô aqui. É a mesma coisa que a gente, às vezes, o Matheus até mencionou isso na live dele do Inumeráveis, ele falou que quando uma pessoa, um amigo perdia alguém, ele às vezes não sabia o que dizer. Eu também me sinto assim. Eu acho que quando uma pessoa que você gosta muito perde um ente querido, é difícil de saber qual é a palavra que eu devo dizer. Não tem muito o que dizer. É muito mais dizer, oi, eu estou aqui, para o que deve vier, porque se precisar, eu estou aqui. Né? Às vezes a pessoa precisa chorar, pode chorar no meu ombro. Às vezes precisa falar, estou aqui para te ouvir. Então é para que essa pessoa que está do outro lado, né, que está ali sofrendo com a dor, possa de alguma forma sentir que tem alguém ali. E eu acho que o Inumeráveis,
ele é um projeto que trabalha nisso, através desse ponto. Nesse momento onde nós estamos, né, enclausurados, digamos assim, de uma forma tal que nem nos despedimos das pessoas que partem, a gente tem essa possibilidade, né? E a gente começa a perceber que a nossa a humanidade é tão vulnerável, né? Nós não somos imunes como a gente achou. A gente não é tão fortes quanto a gente imaginava que a gente era. E essa nossa fragilidade faz com que a gente se perceba mais humano. Então, a proposta do trabalho dos podcasts dos Inumeráveis é para trabalhar a nossa humanidade, que a gente possa ter esse olhar mais humano para o outro, cada vez mais, ouvir as histórias e perceber a importância dessas pessoas para aqueles que ficaram, faz a gente pensar também na importância que a gente tem para o outro e que os outros têm para a gente. Porque nós não estamos aqui sozinhos, nem estamos aqui por acaso. Todo mundo está aqui por algum motivo, por uma razão, para ressignificar alguma coisa. E é por isso que a gente tem que fazer sentido. Eu queria saber qual grupo se aventura... aliás, primeiro, Matheus, você quer dar alguma palavra para iniciar? Acho que não, deixar para fazer os comentários no final, mas desejar uma boa apresentação para todos os grupos. E boa tarde, F3. Bom, qual grupo se aventura a iniciar? Eu tenho Nós alguns podemos salvos iniciar, aqui. Neide? Pode. Vocês me mandaram, mandaram? Não. É Não? porque não, a gente não conseguiu enviar nem pelo Teams, nem pelo aplicativo da Integral. Eu vou te deixar aqui no bate-papo o WhatsApp. Você pode me mandar pelo WhatsApp. Alguns grupos me mandaram por lá, porque às vezes funciona melhor. Mas nós vamos fazer o seguinte: você vai me Posso falar. mandar no grupo da sala o Pode também, seu ó, uma boa contato. ideia. Pode fazer isso. Escutem, nós vamos fazer o seguinte: você vai me falar se está com você aí, se está no seu celular ou no seu computador. Eu vou abrir para você apresentar. E aí você apresenta na tela aqui. Se der qualquer erro, a gente vê o que faz. Porque de manhã aconteceu que às vezes os meninos não conseguiam compartilhar o áudio, que é o nosso ponto principal, né? Já que são podcasts, o áudio é o nosso ponto principal. Nem sempre Então, eu funciona acho no que celular. pelo computador, você só tem que marcar uma opçãozinha e vai 100% das vezes que você marca. No celular, não tenho experiência para falar. Você tem que baixar um aplicativo que o pessoal da manhã disse. Aí eu não sei exatamente que aplicativo é esse, entendeu? Mas eles me falaram isso de manhã. Eu tive um grupo que conseguia mostrar a imagem, mas não conseguia mostrar o áudio. Aí eles tinham me mandado, eu consegui fazer isso. Mas de todo jeito, parece que eles colocaram aí o WhatsApp meu no grupo da sala. De todo jeito, se qualquer pessoa do grupo, enquanto estiver tentando apresentar aqui, quiser me mandar, eu já analiso aqui. Qualquer coisa a gente consegue resolver o problema na última hora. Me fala aí um representante do grupo que está com um material para poder apresentar, para eu abrir aqui para ser apresentador. O Samuel José. Samuel José, só um minutinho que eu vou jogar aqui na tela. Aí o Samuel já pode ficar atento no celular dele ou no computador. Se for no computador, melhor ainda, porque não tem essa possibilidade da falha. Samuel Mendes, está antes do Samuel Mendes, só um minutinho. Samuel José. Samuel, a partir de agora você já é apresentador. Você espera só um minutinho, que o Teams é meio leso, né? Meio lento. Aí a gente consegue ajustar. Mas aqui no meu já dei ok para você. Assim que você conseguir exibir a tela, observa que tem que colocar aquele quadradinho lá de incluir áudio. Foi. Eu vou compartilhar aqui a tela. Ok. E eu vou mutar o meu microfone. Você, qualquer coisa que precisar, você me fala. Eu tiro o meu microfone do mudo. Beleza? Vocês estão vendo? Ainda não, Samuel. Ainda não apareceu na tela aqui pra gente. Mas o Teams é um pouco lento. Pode ser isso. Neide, eu acho que Você tem que você parar de compartilhar a tela, Neide. O meu aqui? Mas quando eu nomeio o compartilhamento, resolveu o problema. Estranho. Vai tentando compartilhar a sua aqui. E de todo jeito eu vou tirar a minha do sistema.
Já saiu para vocês, não já? Pode tentar, Samuel, compartilhamento novamente. Não tá indo, eu tô apertando pra compartilhar, não tá indo. Você tá em computador também? Ou tá em celular? Sim, eu tô no computador. É estranho. O envelopinho não apareceu para você possibilidade de compartilhamento? Quando você clica? Do lado da onde está o microfone. Não, eu clico do lado do microfone e não aparece nada. Que estranho. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir para um outro grupo tentar e você me manda de todo jeito para o WhatsApp. Eu vou colocar aqui no bate-papo, porque eu apresento pelo meu e vocês complementam depois, tá bom? Vamos ver qual outro Ok. grupo, gente? Neide, nosso grupo pode apresentar agora? A Camila ela Pode sim. vai compartilhar a tela. A Camille? É Isso, a Camille Rodarte? isso. Tá, eu vou abrir aqui então a vertente para ela ser organizadora e apresentadora, e vocês me dizem se está funcionando direitinho, tá certo? A minha tela não está compartilhada mais com vocês não, né? Não. Beleza. Então vamos lá no Camille. Etins lento, Camille Rodarte. Camille, você já é apresentadora. Dá uma olhada aí se você já tem a possibilidade de compartilhamento de tela. Hoje contaremos a história de Márcio Cuitbert, que nasceu em 1971 e morreu em 2020. Com os amigos da escola, eram só sorrisos. Lá era chamado de alegria. Não tinha um apelido melhor. Sua felicidade era contagiante. Seu sorriso nunca saía do rosto. A felicidade e a alegria o acompanhavam e com ele a gargalhada estava garantida. Foi um ótimo marido e filho. Era apaixonado pelos seus cachorros que, para ele, também faziam parte da família. Muito educado, super alegre e animado. Tinha muita força nas mãos, fazendo com que não fosse muito delicado. Infelizmente, o destino sempre nos escolhe alguma coisa para partir. E essa foi a hora para Márcio, em que ainda havia muitos anos de vida pela frente. Nunca vamos nos esquecer dele. Ele sempre estará no nosso coração e na nossa mente. Todos nós amávamos ele e ainda amamos. Nasceu na cidade de São Paulo e faleceu em São Paulo aos 48 anos de idade. Infelizmente, se foi por vítima do novo coronavírus. Deu para Ok. ler direitinho? Só um minutinho. A gente contou a história de Márcio Cuitberg e ele nasceu em 1971 e morreu em 2020. Aí a gente escolheu essa história porque ela nos toca de uma maneira diferente, mostrando que Márcio realmente fez falta na nossa sociedade, em que ele sempre foi um homem bom e sempre fez o bem para todos.
e que sempre fará falta. Além dele ter uma história incrível, a gente foi pesquisar o significado do nome dele e Mário significa guerreiro. Então, vendo a história dele, a gente vê que realmente ele retrata no que ele foi. Muito bem. Ótimo. Quem pode ser o segundo? Quer tentar o grupo que estava dando falha no Eu acabei áudio? de te mandar. Aí você pode olhar lá no WhatsApp. Eu vou abrir o WhatsApp web aqui e baixar. Quem tem aí um outro grupo para poder apresentar? A Di? gente te enviou, se a gente puder apresentar. Isso, eu estou baixando ele aqui. Vamos fazer o seguinte: enquanto eu baixo do WhatsApp para cá, um outro grupo apresenta, para a gente não perder tempo. É o grupo do Luan, Samuel e Antônio? Ou é o outro grupo, que são dois? Não, é da Lídia. Lídia? Lívia Costa. Lavínia, Melissa, Júlia. Tem mais um outro grupo que chegou aqui também. Será que é esse outro aqui que não colocou nome? Deve ser. Eu vou tentar baixar todos eles de uma vez. Vamos fazer o seguinte. Dos que... Opa, tô dando falha no WhatsApp web. Neide, a gente também pode apresentar, se você quiser. Vou querer. Enquanto... Eu já te mandei no WhatsApp. Isso. É o Bernardo, não é? É, o Lucas, Bernardo e Luca. Você quer que eu abra para você o compartilhamento de tela e você apresenta, ou você quer que eu abra daqui? O que você prefere? Eu prefiro que você compartilhe a tela, porque eu tô no celular. Tá, beleza. Então, vamos fazer isso, tá? Vou compartilhar a tela. E enquanto vocês vão apresentando, eu vou tentar fazer essa outra parte do salvamento aqui. Agora que ele está abrindo os áudios, ó, vai dar certo. Mesmo que seja pelo meu computador aqui, eu acredito que vai dar certo. Vem cá, vamos lá. Bernardo, você é do F3A ou B? É o Lucas, do F3B. E você é do mesmo grupo do Bernardo? É, do F3B também. Tá, beleza. Deixa eu só abrir aqui. Ih, os grupos resolveram mandar, tá vendo? Aí agora ele fica pitando, é por isso que eu desativo. Compartilhamento de tela. Eu vou ter que abrir ele aqui. Ups. Bernardo, F3B. Só um minutinho que ele tá abrindo, tá, gente? Eu tenho que ter a tela dele aberta para poder compartilhar com vocês. Inclusive, quem for apresentar aí, que tiver com material, vocês já podem deixar ele adiantado aí. Tem que estar com a tela aberta. Acho que agora vai dar certo. Já está conseguindo ver uma tela preta? Não. Não ainda? Engraçado, ela está aparecendo. Vou começar a andar. Bem, agora viram? Hoje irei contar para vocês a história de Adice Lima Nobre. Vocês estão ouvindo? A gente está ouvindo. Estamos. Era uma baiana que nasceu em Ilhéus. Bem, era uma professora, mãe de 5 filhos, avó de 6 netos, bisavó de 4 anjinhos. Estão visualizando? Bem, ela era mas ouvir tá ótimo. Tinha um sorriso largo e o abraço mais acolhedor do mundo. Era mãe leoa, sempre a postos para defender seus filhos. Não somente os que gerou, mas também aqueles aos quais acolheu ao longo da vida. Foi uma amiga querida, muito amada. Uma tia que encantava a todos,
desde os mais velhos até os mais novos, até os mais jovens. Até os 85 anos, ela nunca havia sido internada. Era muito forte. E talvez, por conta disso, todos choraram em sua partida. Que foi sem beijos, sem abraços e, sobretudo, sem a homenagem que inconsoláveis desejavam prestar a ela. Mas que tempo vocês estão precisando? Que monstro. Ô, Neide, quer que explica? Quero, no finalzinho vocês explicam. Beleza. Porque voltou na tela ou não? Voltou na Agora a história? gente tá vendo sua tela. Estamos vendo. Que bom. Até que enfim. Bom, o grupo poderia explicar por que escolheram a história? Eu vou explicar. A gente escolheu a história porque foi assim. Primeiro, a gente escolheu a história por causa que a gente tava lendo, né, todas as histórias lá. Aí, essa história a gente nos chocou bastante, porque a gente viu a história dela, né? A gente viu que ela era uma pessoa muito guerreira, muito trabalhadora, né? E aí a gente decidiu fazer dela a história. Aí foi isso o porquê, basicamente. A gente gostou muito da história dela. Aí a gente decidiu fazer da história dela. Ok. Os que têm imagem, gente, eu tenho que entrar nele para poder baixar. Então, eu consegui baixar 2 que já estavam em formato de áudio. O grupo da Ana, do João Vitor, da Júlia e do Samuel. E o outro grupo, que é o mesmo. Mandaram em dois arquivos, foi isso? Se vocês quiserem apresentar agora, era esse grupo que ia apresentar, não era? Era. Então, agora eu já consigo jogá-lo na tela para vocês. Vocês querem tentar? Pode ser agora. Então, vou tentar compartilhar a tela aqui para vocês, tá? E vou tirar esse WhatsApp que fica pitando, que isso me irrita. Esse pitinho dele. Incluir o áudio. O Teams é meio lento, gente. A gente clica, mas ele não vai. Ele responde assim, devagar. Tá carregando. De vocês, qual é o nome da história? O grupo do Samuel e da... Cadê? São 2 grupos que tem Samuel. F3B, não é?
De vocês não tem imagem mesmo não, né? Posso ficar tranquilo. Áudio. Não tem não, né? Só fechar uma outra tela que não está aparecendo para eu abrir. Ela já está aberta no meu computador, mas não aparece para mim. E Teams que ele... Abrir por aqui mesmo. Tô falando que não é possível reproduzir, porque... Do Irado. Vocês ainda não estão conseguindo visualizar minha tela, né? O Teams está muito leso. Não está respondendo aqui no compartilhamento de tela. Ele abre outra coisa. Está abrindo o da Laura Ruas, acredita? Que acho que estava próximo do nome dela. Vou soltar, tá? Edson Francisco da Silva nasceu em 1975 e morreu em 2020. Mesmo doente, tentava tranquilizar os colegas, enfermeiros como ele. Deixou saudade. Edinho, como era chamado por colegas, amigos e alunos do curso de enfermagem, que também viravam amigos, estava sempre disposto a ajudar, a somar. Dedicou sua vida a ser o melhor e mais solícito enfermeiro e o mais solidário ser humano. Pai de 2 filhas, foi lutando e tentando acalmar os colegas, que tentaram até o último instante salvar sua vida, justamente como ele faria por qualquer paciente. Edson nasceu em Paraguaçu Paulista e faleceu em Barretos, aos 45 anos, vítima do novo coronavírus. O grupo poderia dizer por que escolheu a história do Edson? Então, a gente escolheu essa história porque ele estava tá dando eco, eu não tá direito, Repete, Ana Luísa, eu vou mutar o meu microfone. Pode ser isso que está dando eco. A gente escolheu a história do enfermeiro porque ele estava dentro da profissão dos pacientes que estão com o coronavírus. Então, por isso que a gente escolheu ele, porque ele está dentro desse meio, né, da saúde, e ele foi um daqueles dos médicos e enfermeiros que morreram dessa doença. Ok, Então, foi uma homenagear as pessoas ligadas à saúde, certo? Sim. Bom, do grupo que me enviou, eu vou pedir os que me enviaram, porque fica mais fácil para eu poder compartilhar. Quem poderia apresentar agora? Eu vou falar os nomes aqui e vocês me dizem, que eu abri um arquivo com de vocês. Eu vou salvar todos lá, que fica mais fácil, para depois eu pontuar e organizar avaliações, né? Que isso, na verdade, é um trabalho diferente. Pode ser o grupo da Yasmin,
Pode ser o grupo da Camille já apresentou, do Bernardo apresentou, da Clara, do Fernando, que o Fernando fez sozinho, a Isadora Lopes, o Vinícius ou o Ian. Quem dentre esses aqui poderiam apresentar? Pode ser o meu, Neide. Quem é que está falando? Yasmin. Então, eu vou abrir aqui, Yasmin. E você, se você quiser, já pode ir aí pontuando por que vocês escolheram essa história. Porque enquanto isso, a gente vai trocando essa ideia. Tá. A gente escolheu essa história porque eu estava mexendo no Instagram e aí eu vi a postagem que eles fizeram, né, sobre a história do Edgar. E eu senti, tipo assim, uma simplicidade nele, porque ele era uma pessoa que gostava de sentar no passeio e tomar Coca-Cola com os amigos, enquanto eles conversavam, todos os dias. E eu acho que isso é uma coisa tão simples que quando a gente perde a pessoa, a gente não pode mais fazer e a gente sente uma falta enorme. Então, foi isso que tocou o grupo e fez com que a gente escolhesse essa história dele. Beleza. Então, a questão da falta, né, da ausência das coisas simples. Eu vou soltar aqui e qualquer coisa vocês me avisam se está ouvindo direitinho, tá? Edgar Ribeiro, 1949 a 2020. Todas as tardes, sentava no portão para bater papo com os amigos e beber Coca-Cola, que ele tanto amava. Muito bondoso com todos. Por onde Edgar andasse, Pra mim tá deixava travando muito. Muito. Amava pescar e sonhava em morar na praia. Tá mesmo. Ele tá travando o áudio. Amava a vida do jeitinho que ela era. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com o formato. Pode ser isso. Só um minutinho, tá, Yasmin? Em vez de abrir ele com esse formato, deixa eu abrir muito aplicativo. Depois eu resolvi. Tava quebrando a voz dela, né, na narrativa. Edgar Estão Ribeiro, ouvindo? 1949 a 2020. Não, né? Tá dando pra ouvir sim. Bater papo com os amigos e beber Coca-Cola, que ele tanto amava. Muito bondoso com todos. Por onde Edgar andasse, deixava sua marca. Amava pescar e sonhava em morar na Praia Grande. Amava a vida do jeitinho que ela era. Casado por 32 anos com Marli, com quem teve uma linda filha Ana, além de ser pai de Patrícia, Fabiana, Caterine e Queca. Era hipertenso e sempre que a esposa perguntava se ele havia tomado remédio, Edgar respondia brincando: "Sim, mamãe." Foi um homem exemplar e deixa saudade, gratidão e um amor enorme. Edgar nasceu em um sertãozinho, São Paulo, e faleceu no Rio de Janeiro aos 71 anos, vítima do novo coronavírus. Esse testemunho foi enviado pela esposa de Edgar. Esse tributo foi apurado por Viviane França, editado por Mariana Coelho, revisado por Lígia Franzin e moderado por Rayane Urani em 7 de junho de 2020. Deu para todo mundo ouvir agora, não deu? Qual o próximo, gente? Próximo grupo. Eu falo aqui, que é melhor. O que vocês preferem? Clara, Fernando, Isadora Lopes. Pode ser o meu, pode ser o meu.
Quem é? É o Fernando. Fernando, você quer que eu coloque aqui ou você quer que eu compartilhe aqui com você? Você compartilha? Você pode colocar. Pode? Beleza. Vou fazer da mesma forma aqui mesmo. O seu é só áudio, né? Não tem imagem não, né? É só áudio. O áudio é mais fácil que quando a gente precisa compartilhar. Não tem imagem ainda mais fácil. Só um minutinho, tá? Vou compartilhar o áudio do sistema. Incluir áudio. O que está aparecendo aqui? Vocês conseguem ouvir, tá? A história que eu vou contar é de um romântico inveterado que apreciava flores, perfumes e chocolates. Seu nome era Alan, e agora eu vou iniciar sua história. Alan era técnico de enfermagem na emergência do Hospital Estadual Carlos Chagas, no Rio de Janeiro. Estava no último ano da faculdade de enfermagem. Ele era também taxista nas poucas horas que sobrava, um homem trabalhador. Pai de uma linda menina de 9 anos, casado, feliz e de riso fácil. Tocava violão, gostava de cantar música sacra e romântica. Saltava de asa delta, adorava fazer trilha e viajar. Alan era apaixonado pela enfermagem. Acolhia com muita generosidade os pacientes daquela emergência. Deixa doces lembranças e muitas saudades. Alan nasceu no Rio de Janeiro e faleceu também no Rio de Janeiro, aos 38 anos, vítima do novo coronavírus. Vocês conseguiram ouvir a história do Fernando? Deu, mas ficou meio travado. Teve umas falhas, e é do próprio sistema do Teams, que ele tá piscando na minha tela. O trem mais estranho, gente, você nunca via fazer. Mas, Fernando, por que você escolheu a história do Alan? E quando eu li a história dele, eu achei que ele teve uma vida boa, tipo, ele viveu bastante coisa, ele trabalhava na emergência, ele era casado, tinha filha, e eu fiquei bem comovido com a história dele. Uma história simples, comum, mas ao mesmo tempo uma vida bem vivida. Ok, Fernando. Gente, nós concluímos até aqui. Os grupos que não tiverem me mandado, me mandem que eu vou salvar, que eu acho que vai ser melhor do que a gente ficar tentando puxar aqui na tela, tá? Mesmo que tenha uma imagem de fundo, que nem eu tinha do grupo do Bernardo, dá para salvar pelo WhatsApp, mas eu tenho que ter um tempo hábil aqui para não ficar esperando toda a vida, tá? Então, os grupos que não apresentaram hoje, apresentam na quarta-feira e na sexta, se não der tempo, tá certo? Não deixe de me mandar, não. O WhatsApp já tá lá, então a maioria já me mandou aqui. Eu vou salvar todos que foram enviados, que aí fica mais fácil. Boas aulas para vocês, tá? E até quarta-feira. Valeu, gente. Matheus, você quer falar alguma coisa no finalzinho aí? Porque, na verdade, já deu horário, mas mesmo assim... Eu vou deixar para falar lá na próxima aula e eu faço comentário geral. E essa teve muita falha do próprio programa, ele tá piscando até agora, que eu não sei o que é que tá acontecendo, Matheus. Vai ver, engraçado que de manhã parece que não sei se a internet que é melhor, sei lá.
À Aham. tarde, normalmente, ele me dá mais falha, me dá mais problema. Sim. Então, tá joia. Então, valeu, viu, galera? Até quarta-feira. Tchau, Neide. Tchau. Tchau, Neide.